horas, né? E conseguindo organizar melhor minha rotina de estudo. 285 alunos, 285 sonhos. O dia inteiro de revisão. E de verdade, não para por aí. Além do curso online, intensivo, reta final, plataforma de questões, simulado, a prova está chegando. Mas eu tenho certeza que esses 285 alunos vão continuar com a gente por muito tempo. Porque esse é o objetivo. É pegar na mão e falar assim, ó, tem como você passar. Você vai passar. Fique ligado, tem muita coisa ainda boa. Olá, pessoal, boa noite. Falei pra caramba e vocês não ouviram, mas foi um erro meu. Eu acabei não conectando o microfone corretamente, tá? Mas agora ele já tá aqui, ó, ligadíssimo. E me respondam se agora tá tudo bem com o áudio e com a imagem, tá? Vou mandar aqui no chat para ver se vocês conferem, tá? Pronto, então tá todo mundo ouvindo. Pessoal, meu nome é Adriana. Eu sou professora de legislação aqui no meu preparatório. Semanalmente, a gente vem com um projeto fazendo diversas lives, seja de LDB ou tudo misturado, que é legislação educacional, falando da Constituição, né? São diversas lives. Elas são basicamente lives de questões, mas a gente fala um pouquinho sobre a educação na Constituição Federal. E o início da aula, basicamente, nas lives, ele é semelhante. Por quê? Porque não dá para falar de legislação educacional sem falar da nossa Constituição Federal, que é por onde nós iremos começar, tudo bem? Alguém já assistiu live minha? Estamos aqui com 204 pessoas ao vivo, numa sexta-feira, então vocês estão empolgadíssimos para estudar, né? Eu também estou empolgada, eu amo fazer live de legislação educacional, eu adoro o público da educação, e é isso, tá? Então agora, vamos começar. Quem assistiu já, tá? Live comigo, se puder sinalizar aí para eu saber mais ou menos se já viram, se sabem como é. Vamos lá. Primeiro, nessa breve apresentação, eu falo meu nome, já disse que eu sou a Adriana, ensino legislação aqui no meu preparatório. Assim como vocês, eu era concurseira, então eu sempre gosto de trazer essa informação no início da aula, porque muitos de vocês não sabem quem é o professor aqui e pensam, o que é que essa professora está falando, pelo amor de Deus? Ela tem alguma experiência com concurso público? E sim, pessoal, eu tenho experiência com concurso público não apenas como professora, mas também como aluna. Então, eu busco trazer para minhas aulas o que eu acredito que faz o aluno ser aprovado, que é a resolução de questões, mais seguida dos artigos mais cobrados, mostrando um pouquinho de como vai ser na hora da prova. Tudo bem? Serve para todo mundo, pessoal, que vai fazer concurso, que vai cair LDB, Educação na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qualquer concurso que vai cair essas normas, serve a aula de hoje, certo? Vamos lá. Muita gente pela primeira vez aqui, a Natasha disse que gosta, que coisa boa. Então vamos lá. Lembrar, tá, pessoal? Tudo em vermelho, atenção total. Vamos iniciar pela nossa Constituição Federal. Professora, por que, se a gente vai falar de legislação educacional, a gente tem que trazer Constituição para o nosso tema? Vejam, a Constituição Federal, ela é responsável por dar diretrizes das demais normas. Então, todas as normas têm que estar de acordo com a Constituição Federal. A gente vai imaginar uma pirâmide e vai imaginar a Constituição lá em cima, porque ela tem supremacia
sobre as demais normas. Então, todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro, incluindo a LDB, certo? Deve seguir a diretriz da Constituição Federal. Tudo bem? Inclusive, é ela que vai dar o fundamento, tá certo? Então, o que é que a nossa Constituição Federal diz? Em seu artigo 6º, ou seja, na parte inicial da nossa Constituição, ela fala sobre os direitos sociais. Entre os direitos sociais, ela fala sobre a educação. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Então, vamos lá. Direito social. O que significa isso? Direito social é aquele que vai exigir do Estado, né, uma prestação positiva, ou seja, vai ter que construir escola, fazer concurso público para admissão de professores e demais profissionais de educação. Então, se o Estado ele ficar parado, ele garante o direito à educação? Não. Ele vai precisar de uma conduta ativa. E a LDB e a nossa Constituição vai falar exatamente sobre isso. O papel do Estado, o papel da instituição de ensino, enfim, vai mostrar como garantir o direito à educação. Tá claro, pessoal? E aí nós vamos lá. O que é que a gente vai ver? Lê a Constituição Federal, ó, do artigo 205 ao artigo 214. Ah, professora, eu não sei onde encontrar a Constituição Federal. Vocês vão encontrar a Constituição Federal no site aqui, ó, do Planalto. Ela vai estar aqui atualizada. Então, se não tem Constituição Federal, não sabe onde encontrar, basta olhar no site do Planalto, bota lá Ctrl F, artigo 205 e manda bala, tá certo? Vamos lá. Então, a Constituição Federal, já em seu artigo 205, a gente vai ver um pouquinho dos artigos da Constituição, ela vai falar: a educação é direito de todos. E eu quero uma pausa aqui. Se a gente fala que é direito de todos, não está excluindo ninguém, seja jovem, idoso, criança, certo? Está sendo claro que a educação é um direito de todos. E gravem essa informação que ela vai fazer total sentido para vocês. Dever do Estado e da família. Então, adianta, eu sempre dou esse exemplo. O Estado construir escola, disponibilizar professores, disponibilizar merenda. Se a família não leva aquela criança para a escola, o Estado ele tem condições de sair buscando de porta em porta todas as crianças para levar para a escola? Não. Então, o que é que acontece? A educação é dever do Estado e da família. Então, o Estado vai disponibilizar as escolas, vai fiscalizar a frequência, mas cabe à família o dever de matricular e levar essas crianças para a escola. E por que eu estou falando crianças? Porque o que é que acontece? A partir dos 4 anos é obrigatório que a criança esteja na escola. Então, a educação ela é obrigatória aí, né? Dos 4 aos 17 anos, tá bom? Vamos agora. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Nós, enquanto sociedade, precisamos colaborar, obviamente. Mas o que é que visa a educação? Se você não estivesse lendo aqui, ó, imagine que você não está lendo esse artigo aqui, 205. Vamos imaginar que alguém falou assim: fulano, você tem que estudar, porque para ter um bom emprego você tem que estudar. É o que a gente mais escuta, não é verdade? Ah, não, você tem que estudar para ter um bom emprego. Mas eu pergunto para você: a educação é só para ter um bom emprego? Perdão? Exatamente a resposta que vocês estão pensando. Não. Porque não é somente para isso. A educação ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, sim, visam a qualificar aquela pessoa para ela ter um ofício, um trabalho, mas também o seu desenvolvimento o quê? Completo ali da pessoa, seja no âmbito intelectual, no âmbito afetivo. Então, a educação ela vai englobar diversos aspectos e não apenas a pessoa que vai fazer uma prova, só o intelectual. Seu preparo para o exercício da cidadania. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Um exemplo de exercício da cidadania, você atuar ali como cidadão, direito ao voto. Quando você tem acesso à informação, você tem educação, o seu voto é consciente. Eu e vocês não precisamos concordar em nossa opinião política, mas nós temos acesso à rede mundial de computadores, entre outros meios de comunicação. De modo que, tanto eu como vocês, podemos o quê? Fazer uma escolha do aquele governador, daquele prefeito, presidente que nos convém, porque nós temos acesso à educação, acesso à informação. Então, isso vai ajudar no direito à cidadania, como, por exemplo, o direito ao voto. Tudo bem?
Vamos agora para os princípios, que vão ser alguns repetidos na LDB. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição e acesso, né, para o acesso e permanência na escola. Então, não adianta garantir a matrícula se você não dá condições de permanecer. Você garante a matrícula, mas o prédio está caindo aos pedaços, correndo o risco de desabar em cima do aluno. Isso não é dar condições de permanecer na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, pessoal, exatamente. A gente não vai pensar na gente ali, né, com um cabresto ali pensando só em uma coisa, não. Pluralismo de ideias, vamos desenvolver diversas ideias na escola. E de concepções pedagógicas, ainda a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Um exemplo para a gente lembrar disso. A maioria das pessoas sabe o quê? Que existe aí escola pública e escola privada, tudo bem? E quando a gente vai pensar agora nesse pluralismo de ideias e liberdade de aprender, nem sempre foi assim. Existia um momento que você não tinha essa liberdade, certo? Você tinha que acreditar naquilo e pronto. Alguns países não têm essa liberdade, tá? Então pensem nisso. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vou grifar o que às vezes cai na prova, às vezes sempre, na verdade, ó. A gratuidade é somente em estabelecimentos oficiais. Cuidado. O pluralismo às vezes é trocado por insinuar que aquilo é unilateral, uma coisa só, tá? Aqui, acesso, né? E permanência. Então, não adianta garantir o acesso se não tiver a permanência, tá? Valorização dos profissionais de educação escolar. Então, quem vai fazer concurso para educação tem que saber que a nossa Constituição Federal, né, em seu artigo 206, inciso 5, ele vai falar da valorização dos profissionais de educação escolar, garantindo o quê? Plano de carreira e o ingresso exclusivamente por concurso público. Geralmente, em prova de concurso, quando a gente vê a palavra exclusivamente, a gente pensa que a alternativa está errada, mas aqui nesse caso é verdadeiro, tá bom? Exclusivamente por concurso público. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia do padrão de qualidade, um piso salarial, pessoal, nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos de lei federal. E porque tudo isso está em negrito, certo? Tudo isso está em negrito porque já foi cobrado em prova, então é um ponto de atenção. Aqui no chat eu acabei de ler falando que a finalidade pode ser chamada de tripé da educação. Exatamente, quando a gente está lá falando do artigo 205. E aqui tem alguém perguntando se cai para os cargos de técnico. Toda vez que tiver LDB, Constituição, ECA, vai cair, seja um cargo de técnico ou não, tá? Aí vamos pensar aqui. As universidades, elas gozam de autonomia, isso também é importante. E essa autonomia, ela é o quê? Didático-científico, administrativa, gestão financeira e patrimonial, tá bom? E vão obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente pensar em indissociabilidade, a gente vai pensar que estão ali o quê? Associados. Ensino, pesquisa e extensão. Já vi questão de prova falar que são o quê? Ali separados, apartados, tudo bem? É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Agora vamos falar sobre o artigo 208, que ele é muito, muito importante, tá? Nós vamos ver os principais pontos. Eu não vou ler o artigo inteiro com vocês, porque a gente precisa responder questões para mostrar como é. Então, a gente vai ler as partes mais importantes, tá bom? O artigo 208 vai falar sobre o dever do Estado e que vai o que efetivar mediante a garantia de, e vai tratar de alguns temas. Entre os temas, eu vou destacar dois. A educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Isso aqui é muito importante. Certo? É cobrado em bastante prova. Então, a educação básica, ela é obrigatória dos 4 aos 17. Mas eu botei meu filho com 1, botei com 2, não tem problema. Você não pode botar com 5, porque, teoricamente, desde os 4 é obrigatório. Tudo bem? E aí, muitas pessoas se confundem com isso aqui, ó. Nós estamos falando da educação ser obrigatória a partir dos 4. Mas, quando a criança tem 5 anos, até 5 anos, ela vai estar na educação infantil, em creche ou pré-escola.
certo? Em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. O que é que acontece que eu quero chamar a atenção? Muitos alunos, eles confundem aqui exatamente. Porque quando fala 5 anos, eles já acham que é errado. Vejam bem, 4 aos 17 é obrigatório, certo? Na educação básica. Mas falando em educação infantil, é até os 5 anos de idade. Então, uma informação não tem exclusão com a outra. O fato de ser dos 4 aos 17 obrigatório apenas está dizendo a idade, a faixa etária que a pessoa em desenvolvimento, a criança ou adolescente, precisa estar na escola. Mas depois nós vamos falar de educação infantil, fundamental e ensino médio. E o que o inciso aqui 4 está dizendo é que a educação infantil vai ser em creche e pré-escola de crianças o que até 5 anos de idade, certo? Então é importante ver que essas informações elas não são conflitantes, tá? Eu já vi muito aluno errar isso. Outra coisa, quando a gente fala que o acesso ao ensino, ele é obrigatório e gratuito. Quando a gente fala isso, está falando do acesso obrigatório e gratuito ser um direito público subjetivo. Então, você tem direito, inclusive, de exigir do Estado a prestação desse serviço. E o outro ponto importante, quando a gente vai falar em artigo 208, é o inciso 3. Ele vai falar que atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente. Muita gente pensa que vai ser na rede especial de ensino, preferencialmente. Não. Mas preferencialmente é na rede regular. Precisamos pensar em quê? Numa inclusão, tá bom? Precisamos pensar que há inclusão. Então, se nós queremos ali uma escola que tem educação inclusiva, a gente tem que agregar, certo? Professora, hoje não utilizamos mais o termo portador de deficiência. Tenho consciência, mas eu não posso mudar a Constituição. O que eu posso é falar para vocês como é o certo e como está na norma ainda que não foi alterada. Tudo bem? Vamos para agora a nossa revisão. Vamos fazer questões, seja de educação na Constituição Federal, seja de LDB ou ECA. Nós temos mais de 260 pessoas ao vivo e eu gostaria muito que vocês participassem comigo. Por quê? Quando a gente está numa sala presencial, a gente consegue ver os olhares, a gente consegue ver se aquela pessoa está prestando atenção na aula ou não. Aqui, nós estamos numa sexta-feira à noite. Depois de vocês fazerem o quê? Trabalharem a semana inteira. Tão cansados. Se eu chegar aqui desanimada, se eu chegar aqui, pessoal, vamos fazer aqui a questão, vocês vão dormir. Então, meu papel hoje não é apenas ensinar a vocês. O meu papel é fazer com que vocês fiquem acordados, que saiam aí para ver Netflix depois da aula, tomar uma cervejinha depois da aula. Preciso de vocês aqui comigo. Todo mundo quer sextar. Não é melhor a gente sextar, digamos assim, depois de fazer nossas atividades, nossas atribuições, tá? Vou logo dizer uma coisa antes da gente começar as questões. Você me vê assim, né, tentando animar vocês, mas eu odiava o professor assim. Quando o professor ele começava a falar qualquer coisa que não era do assunto, eu tinha vontade de sair da aula, se fosse presencial, e se fosse online, de fechar o computador. E é assim, porque a gente tá ali mal-humorado, estudando, acha que o professor ele não tem a obrigação de incentivar. Mas eu tenho. Porque se uma pessoa tá aí quase dormindo, mas eu tô falando isso e ela tá acordando, já tá valendo a pena. Então vamos lá juntos? Quem topa aí responder comigo? Vamos lá, primeira questão. Eu quero todo mundo aí. Cadê? Nilza, Kleber, Maria, Maria de novo, Nicolas, Clidenor, Magna, Renata, Nádia, Janaína, Jaqueline, Maria, Juana. Vamos lá, todo mundo, né? Marcilene. Vamos começar. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal do Brasil, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí eu pergunto para vocês, isso está correto ou isso está errado? Vamos lá, num coro só, todo mundo. Eu sei que chega distante aqui. Às vezes eu falo com vocês, mas demora para chegar aqui no chat, tá? Mas vamos lá. Essa alternativa, ela está correta ou ela está errada? Muita gente aí, bora. Vamos lá. Quase 280 pessoas. Eu quero vocês respondendo, porque eu quero que vocês acertem. Está certo ou está errado? Quando aparecerem aqui as respostas no chat, eu faço, tá bom, pessoal? Pronto, já apareceu de algumas pessoas.
né? O Felipe, a Júlia, a Renata, correto. Exatamente, está correto. E é exatamente o que a colega de vocês falou sobre o tripé da educação, que vai ser pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 1, 2, 3. Tá certo? Então, exatamente. Então, afiadíssimos aí. E quem errou, vamos para a próxima, tá certo? A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, 2, e sua qualificação para o trabalho, 3. Perfeito. Vamos para a próxima alternativa, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá. A assistência gratuita aos filhos em creche e pré-escola é garantida pelo Constituinte desde o nascimento até os 7 anos de idade. E aí, isso está correto ou isso está errado? Nós vimos também, e é assim que cai na prova. Por exemplo, a banca Sebrasp, certo ou errado, já cobrou questões desse tipo. Professor, e por que você está trazendo questão de certo ou errado? Aqui eu vou trazer certo ou errado, vou trazer múltipla escolha, porque eu tenho que treinar vocês para tudo, tá bom? E agora, essa aqui, quem responder, coloca assim do lado. 1, correto, 2, e bota lá. Porque se vocês só responderem correto ou errado, às vezes chega com delay aqui para mim, tá bom? Vi aqui que o pessoal já disse que é falso até os 5 anos. Exatamente. Então, prova que vocês estão prestando atenção na aula, tá? Creche para escola é até os 5 anos e não até os 7. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Agora nós vamos ver o quê? Uma questão de múltipla escolha. Nós vamos variar. E essa aqui eu não falei para vocês, mas eu quero atenção, porque quem vai fazer concurso municipal tem que saber, quem vai fazer concurso estadual também. A terceira questão, ela vai falar o quê? Os estados da federação atuaram prioritariamente no ensino. Pessoal, o que é a palavra prioritário? Prioritário é o quê? Com prioridade. Isso não significa exclusividade, nem somente. Então, vai ter prioridade. Os estados, certo? Os estados vão atuar com prioridade apenas no ensino médio, no ensino superior, no ensino fundamental e no médio, ou no médio e no superior, onde eles vão atuar no ensino com prioridade e não exclusividade. Qual é a alternativa que vocês acham que está aqui, que vai preencher a nossa lacuna de forma correta? Nilce acha que é A, mais alguém entende diferente? O João Vitor falando que cai em concurso federal. Cai, mas geralmente estadual e municipal vai cobrando para a pessoa saber, né? Vamos lá, então. O Estado ele vai atuar de forma o quê? Fundamental e médio. Então, com prioridade, os municípios vão atuar no ensino infantil e fundamental e os estados no fundamental e médio. Então, vão coincidir aí os municípios e os estados no fundamental. Mas o município vai ter prioridade no quê? No infantil, certo? E o estadual no médio. Vamos lá. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio da própria Constituição Federal. E como o colega de vocês falou aqui, tá bom? Até isso cai em concurso federal também. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Se vocês estiverem gostando, eu peço que vocês contribuam dando o like de vocês, mas só se estiver gostando efetivamente, tá? Se estiver aqui prestando atenção, gostando, isso é muito importante para o nosso canal, para mim como professora, né? Eu não sou uma professora muito blogueira, mas eu sempre falo em algum momento da minha aula, ou geralmente no meio e no final, que quem estiver gostando, né, e puder contribuir com like, comentar, é muito importante para a gente, tá bom? Estamos passando aqui de 300 pessoas ao vivo. Vamos lá. Agora vamos fazer algumas questões sobre LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu quero ver o quão afiados vocês estão nesse momento aqui, tá bom? Vamos lá. Lembrando que a LDB ela tem sua base na Constituição Federal, certo? Então, muitas coisas são semelhantes, tá bom? Vamos para a próxima. O ensino militar é regulado pela LDB.
Portanto, deve obedecer às mesmas normas fixadas para os demais sistemas de ensino. E aí, pessoal, vocês acham que o ensino militar, ele é regulado pela LDB? O que é que vocês acham? Ô, Nilce, aqui para mim tá normal. Será que é alguma configuração da sua internet? Porque eu fico assistindo, ó, a live como se fosse vocês também, ó, e para mim ele tá normal. Eu fico olhando para ver se vai dar algum problema, tá? Então vê aí. Que bom, tô vendo aqui os comentários. O ensino militar, então, diz que ele é regulado pela LDB. Isso é o quê, pessoal? Errado. Ele tem o quê? Lei específica. O ensino militar é regulado por lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Tá certo? Então, vamos lá para a próxima de LDB. É dever do Estado garantir para cada criança, a partir do dia em que completa 4 anos de idade, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. E aí, está correto ou está errado? Guardando vocês, hein? Lembrem de colocar a questão, pessoal. Lembrem de colocar a questão, porque senão eu não consigo visualizar onde vocês estão, tá bom? É dever do Estado garantir para cada criança, a partir do dia em que completa 4 anos de idade, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. Exatamente. Então, muita gente já respondeu. Correta. Vamos lá. O artigo 4º da LDB vai falar daquele da Constituição, porque nós falamos da Constituição, que a Constituição falava que era obrigatório dos 4 aos 17 anos, e a LDB vai repetir, mas o inciso aqui 10 vai falar o quê? Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a partir do dia em que completar 4 anos. Por que a partir do dia em que completar 4 anos, pessoal? Porque é quando passa a ser obrigatória a presença da criança na escola, tudo bem? Vamos lá para a sexta questão. Agora vocês precisam ter cuidado e marcar a alternativa incorreta. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais. De ensino experimentais, desde que obedecida às disposições desta lei, ou seja, da LDB. E aí, certo ou errado? A primeira alternativa. Vamos para a próxima. O calendário escolar incluirá o dia 13 de maio como o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, pessoal, é 13 de maio. Consciência Negra. É? Não, pessoal. Inclusive, foi incluído, é um tema que está sendo bastante cobrado, 20 de novembro. Tá? 20 de novembro. Como que é a incorreta, nós já achamos. É a letra o quê? B. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Exatamente, o ensino militar, ele vai ser regulado em lei específica, mas vai admitir sim a equivalência de estudo, foi o que nós acabamos de ver, tá bom? Os sistemas de ensino estabelecerão normas para a realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Perfeito também. Vamos lá. Então, sexta letra B. Pedir a incorreta e aqui está o dia correto da consciência negra, que vai ser o que? Dia Nacional da Consciência Negra vai ser 20 de novembro. É um tema atual, tá? E importante. As demais são a cópia fiel do artigo que nós já fizemos a leitura, né? Vamos para a próxima. A Lei de Diretrizes e Bases na Educação, a Lei 9.394 de 96, estabelece a obrigatoriedade de oferta de educação infantil.
Aí vem privada, gratuita, pública, estadual, municipal. As crianças de até tantos anos de idade, 7, 5, 6, né? Qual dessas lacunas aí serão preenchidas? Melhor dizendo, que alternativa vai preencher corretamente as lacunas? E aí? Cadê vocês? Qual é? Ai, educação infantil para crianças de até quantos anos de idade? A sétima questão é onde nós estamos. A pessoa tem que ficar atenta às respostas, exatamente. A Francinilda está falando isso, e é verdade. Vamos lá. Então, aqui nós vamos falar. Aqui vocês sabem que educação infantil é o quê? De 5, vocês sabem. Mas aqui, então, vocês só poderiam ficar em dúvida em quê? Gratuita ou estadual. E aí, o que é que vai realmente ser aplicado aqui, pessoal? Se a gente está falando em educação infantil e a gente está falando em quê? Que é o quê? Gratuita, tá? E quem está dizendo isso? Sou eu? Não, é a LDB, em seu artigo 4º, inciso 2. O dever do Estado com a educação em escola pública efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá certo? Vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino será ministrado com base nos princípios, exceto. Aqui vai falar daqueles princípios que a gente tem na Constituição, alguns semelhantes. Igualdade e condições para acesso e permanência na escola, perfeito. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Também temos esses princípios? Sim. Lembrando que quer saber o exceto, ou seja, o que não é princípio. Unilateralidade de ideias e de concepções pedagógicas. A gente sabe que, na verdade, aqui é o pluralismo. Tá vendo que cai? Como é o exceto, já achamos aqui a letra C, tudo bem? Vamos agora, respeito à liberdade e apreço à tolerância, também perfeito. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino também tem. Eu até dei para vocês o exemplo de quê? Das escolas públicas e privadas. E aqui fala dos princípios que estão na LDB, mas esses princípios estavam também na Constituição Federal. O dispositivo da Constituição não é idêntico ao da LDB, mas existem várias semelhanças, tá bom? Então, prestem atenção. E aqui no inciso 3, vocês vão ver o pluralismo de ideias e de concepções, o quê? Pedagógicas. Vamos para a nona questão. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino devem promover as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, o que inclui a adaptação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola, assim como as condições climáticas da localidade. E aí? Vocês acham que a nona questão está correta ou está errada, pessoal? Nona questão está certa ou errada? Muito bem, corretíssima. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e peculiaridades da vida rural de cada região. E aí vai falar o quê? Dos 3 incisos que vão aí promover essas peculiaridades. Promover não, acatar. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesse dos alunos das escolas de campo, com a possibilidade de uso, dentre outras, de pedagogia de alternância, organização escola própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições o quê? Climáticas, tá bom, pessoal? Adequação da natureza do trabalho na zona rural. O fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de uma manifestação, tá? Do órgão normativo respectivo do sistema de ensino. Tá aí uma garantia. Vamos para a próxima? E aí, todo mundo tranquilo? Eu devia ter trazido uma aguinha aqui de hoje que eu falo aqui, né? Veja, Josana,
Falando sobre educação, tem sim ECA, tá? Na aula. Por quê? Porque ele cai também bastante para a educação. Então, a gente dá um foco aqui na Constituição, no LDB, mas vamos falar do ECA ao final. Vamos fazer questões. A Simônia está perguntando da onde são essas questões. Então, tem de várias bancas, acho que até eu botei o 2024, outras são questões baseadas nas bancas. Por exemplo, a banca cobrou só uma informação, a gente trouxe outra. Então, tem várias bancas, Sebrasp, tem também Instituto AOCP, tem diversas bancas aqui, justamente para a gente não focar somente em uma, tá bom? Se colocar assim no Google, aparece logo a banca que é, sabe? É bem fácil, porque tem alguns sites de questão. Inclusive, o meu preparatório ele tem o Fontes Questões. Vamos lá, de acordo com o artigo 5º da Lei 9.394, de 96, da LDB, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo ser contemplada por... Então, vamos lá. Qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra entidade ou outra legalmente constituída. Está falando que é direito público subjetivo, a gente já sabe, e pode ser contemplada por quem? Já pararam para pensar, raciocinar? Qual é a nossa alternativa aí correta? Alguém vai se arriscar na 10ª questão? O Giovanni já respondeu, letra E, ou seja, todo mundo, tá? Ela pode ser contemplada por qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. Perdão, vamos lá. Isso está no artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. E ainda o Ministério Público, tá? Acionar o poder público para exigi-lo. Tudo bem? Vamos para a 11ª questão. Vocês vão fazer bastante questão até essa aula acabar, vão sair afiadíssimos. Ao estudante da educação básica internado em tratamento para a saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação. E agora, isso está correto ou errado? O que é que vocês acham sobre a 11ª? Hein? Exatamente, correto. Estava aqui sumindo para mim. Então, tem aqui no artigo 4º-A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. Mas lembrando que se for por tempo prolongado, tá? Então, tem que ver se atende aos requisitos. Vamos para a 12ª. A educação escolar é formada por educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Essa aqui eu trago sempre. Na realidade, essa aqui foi uma questão que foi cobrada dentro de uma múltipla escolha, e eu trouxe, né, para vocês a informação para vocês entenderem o motivo que eu trouxe essa questão. Mas vamos lá, vocês acham que está certo ou errado? Vamos lá, 12ª questão. Alguém? Então, aqui na 11ª, vamos lá, pessoal, para a 12ª? Então, sabia que vocês iam colocar correto, mas está errado. Vamos lá. E vocês vão entender por quê. Quando a questão pergunta, ela está perguntando de educação escolar. Quando a gente vem para cá, a educação escolar, ela vai se compor de educação básica mais educação superior, tá bom? Então, educação escolar é igual a educação básica mais educação superior. Aqui ele está falando de educação escolar. O que é que acontece? Já a
educação básica, que vai se desdobrar em infantil, fundamental e médio. Vocês observaram a importância de prestar atenção? Quantas pessoas colocaram que estava correto? Muita gente. Então, a gente precisa pensar o quê? Na nomenclatura. Quando a gente fala em educação básica, a gente vai lembrar, ou em educação escolar, a gente vai lembrar de educação básica e educação superior. E a educação básica que vai aí ter a formação de educação infantil, fundamental e médio. Vocês entenderam por que está errado? Vocês entenderam a importância de prestar atenção na aula? Porque eu não posso deixar vocês dormindo. Senão eu vou o quê? Ter um infarto aqui, não é possível. Pronto, vamos para a próxima questão, tá? Se ficou alguma dúvida, podem falar comigo. Pessoal, inclusive aqui tá, ó, meu Instagram, tá? Se tiverem alguma dúvida, manda lá. Agora vamos fazer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para que a gente encerre, né, a nossa live. Qual é o princípio que rege a Lei 8.069 de 1990, o ECA, inferindo a importância da participação da sociedade na garantia dos direitos da criança e do adolescente? Qual é aí o princípio? Vocês têm alguma noção? Vai estar ali no iniciozinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Alguém vai se arriscar? Letra o quê, pessoal? Prioridade absoluta, proteção integral, convivência restritamente familiar, respeito à moralidade. Letra B, proteção integral. Pô, marcar a letra C não dava, né, gente? Restritamente familiar, só vai conviver com a família? Não. E onde é que tem? No artigo 3º diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por essa lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Lembrar que aqui fala em espiritual. Eu às vezes trago essa questão para que vocês saibam. Muita gente acha que não tem essa parte, tá? 14ª questão. Em seu artigo 16, o Estatuto da Criança e do Adolescente lista uma série de aspectos que compõem o direito à liberdade. E essa eu sempre gosto de trazer também, né? O direito à liberdade são tá aí os listados na referida lei. Menos, vamos lá, brincar, participar de esportes e divertir-se, sim, direito à liberdade, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação também, está corretíssimo, tem a ver com direito de liberdade. Ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem restrições. Então, aqui a gente já vê aqui que a besteira está aqui, ó, sem restrições. Tem restrição, sim. Por exemplo, restrição de idade, aquele lugar não ser apropriado. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, o exceto, que é o que não faz, é letra C. E vamos falar sobre o direito à liberdade previsto no ECA. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, tem restrição sim. A gente não pode falar que é sem restrição. Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação, tá bom? Vamos para a 15ª questão. Eu quero todo mundo respondendo, tá? Todo mundo mesmo. De acordo com o ECA, considera-se castigo físico, humilhação, lesão, ridicularização, ameaça ou nenhuma das alternativas anteriores. E aí, pessoal? Muito bem. Muita gente já marcou letra B, lesão. Exatamente, a gente está falando em castigo físico. Humilhação, ridicularização, ameaça não é um castigo
Físico, pessoal, a gente vai pensar em físico ali, que vai o quê? Interferir na nossa integridade física. Então, para fins dessa lei, considera castigo físico uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tá bom? E agora vamos para a nossa 16ª questão. E eu quero também vocês respondendo comigo, tá bom? Ana Lúcia está perguntando se esse assunto cai para a Polícia Civil. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um assunto que cai sim para provas de polícia, mas óbvio que a gente vai ter que analisar o edital. Os editais, eles não são idênticos, mas a gente, estudando previamente, né, antes do edital, a gente faz aí as nossas considerações. Uma inovação advinda do Estatuto da Criança e do Adolescente é a criação do Conselho Tutelar. No artigo 131, descreve que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. E aí, pessoal? A 16ª questão. Qual é a alternativa correta? O pessoal já marcou aqui letra A. Exatamente. Então, descreve o que é o Conselho Tutelar. É o Ministério Público? Não, gente. O órgão permanente e autônomo formado por crianças e adolescentes. Olha só. Serviços públicos nas áreas da educação e serviço social. Não fazia sentido. Letra A. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Perfeito. Chegamos ao fim das questões, mas vamos falar um pouquinho aqui, tá? Antes de tudo, acredito que eu acabei esquecendo de botar a frasezinha que eu boto sempre para vocês. Mas eu vou pedir licença um pouquinho e vou botar aqui, porque eu não consigo, tá? Não colocar exatamente como eu gosto de colocar aqui para vocês. Deixa eu só ver aí, tá chegando aí ou tá fazendo aqui um... Vou ver se eu coloco aqui a frase que eu gosto de botar em todo final da minha aula para conversar com vocês, né? Primeiro de tudo, pessoal, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Se você está aqui numa sexta-feira à noite, nessa aula, me escutando falar, e eu falo pra caramba, mas também eu falo muito do assunto, né? O que é que eu tenho para falar para vocês? É que se vocês estão aqui hoje, é porque lá no íntimo vocês acreditam no sonho, então vão em busca dele, não desistam. Gente, outra frase que eu sempre falo é: lembre-se, você pode, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Se você esperar as condições perfeitas para iniciar uma atividade, seja uma atividade física, um regime, o estudo não vai existir, porque a vida ela não para, a vida ela não é linear. As minhas aprovações aconteceram nos momentos que eu estava trabalhando, que eu tinha outras responsabilidades, mas nem por isso eu deixei de estudar. Porque eu pensei, tá, eu estou trabalhando, tem gente que só estuda, então eu tenho que estudar com mais qualidade. Porque se eu estudar de qualquer jeito, aquela pessoa que passa o dia estudando, ela vai ter o quê? Vantagem. Então, eu estudava com qualidade. Eu não esperei as condições perfeitas. Quando eu passei no concurso, eu trabalhava de 12 às 21 horas, né? Era home office, mas enfim, eu cumpria horário realmente. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Eu gosto de, no final da aula, bater esse papo com vocês, motivar vocês. Eu sei que muita gente está aí muito cansado, que espera sexta-feira, final de semana, para descansar, não é nem para farriar, mas eu espero que vocês tenham efetivamente gostado da aula, tá? Quem gostou, dá o like, manda lá no Instagram e vamos falar um pouquinho da nossa plataforma, tá bom? Se vocês gostaram, comentem, enfim, para que a gente saiba que a aula foi produtiva. Para mim é importante, né? Vocês comentando, eu gostei, na próxima bota isso, a professora fala daquilo. É importante saber a opinião de vocês para que a gente continue o nosso projeto, para que a gente entenda o que vocês querem, o que vocês anseiam, se está sendo, né, de grande valia para vocês, e é basicamente isso. Então, se vocês gostaram da aula, nos informem, e é isso. Vamos agora falar um pouquinho da plataforma. Nós temos aqui cursos completos, que são formados por conhecimento básico e específico. Então, vai cair o quê? O conhecimento básico, por exemplo, português, matemática, informática, certo raciocínio lógico e o específico é do cargo que você vai escolher. Então, se é professor, o cargo de professor, monitor escolar, certo? Então, assim, professor escolar, então, cada aula, certo? Cada aula vai servir aí para o seu cargo específico.
Vamos lá, nós temos material em apoio ao PDF, planejamento de estudos. Como bônus, nós temos aula ao vivo, simulados, plataforma de questão e projeto Redação Nota Máxima. O que é o projeto Redação Nota Máxima? Nós precisamos falar em quê? Se você, o concurso, vai ter redação, você vai fazer o quê, pessoal? Você vai... tem redação, então vou ter direito a ter uma redação corrigida. Eu quero fazer questão, tem a plataforma de questão na parceria com o Fontes Concurso. Se você estiver inseguro, vocês têm que pensar. Poxa, se você está inseguro, você tem 7 dias para reaver o seu dinheiro, tudo bem? Depois desse prazo fica complicado, mas você tem 7 dias para olhar a plataforma, ver se você quer, ver se não quer, tá bom? A Ana está pedindo para repetir a última frase. A última frase é: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Se foi disso, se não, você manda lá no meu direct que eu falo, tá bom? O valor do curso é 297 ou nós temos a assinatura, se você vai continuar fazendo o concurso. A assinatura é o seguinte, você paga o valor de R$ 478, se for à vista, ou divide aí para 12 vezes R$ 39,90 e você, através dessa situação, você vai ter acesso a todos os cursos que o meu preparatório lançar pelo período aí de 1 ano, tá bom? Lembrar que essa condição é apenas hoje. Temos aqui o curso completo por R$ 297 e a assinatura anual pelo valor de R$ 478. Pessoal, no mais, aqui era da outra aula, né, que eu peguei aqui as frases. No mais, eu desejo tudo de bom para vocês, certo? Espero que vocês continuem aí estudando, sigam firmes no propósito, não desistam, certo? Lembrem que só não passa quem desiste, quem continua ali. O concurso público é como uma fila de banco. Se você não sair da fila, você vai ser aprovado, vai chegar a sua vez, certo? Um bom final de semana para vocês, estudem. Qualquer coisa, já deixei aqui meu Instagram. Vocês mandam uma mensagem, precisarem de ajuda para qualquer coisa, eu tô aí com vocês, tá bom? Uma excelente noite, um bom final de semana, que Deus abençoe vocês.